Como faço para transferir os meus bens para a holding familiar? Há custos de cartório? Como fica a minha declaração de imposto de renda posteriormente à criação da holding? Para nós ficarmos todos na mesma página, eu vou recapitular com vocês o que é um sistema de holding familiar. O sistema de holding familiar, com o propósito de a gente eliminar o problema do inventário, ele tem a seguinte forma de criação. Primeiramente, nós fazemos a criação de uma empresa. Essa empresa é criada pelo proprietário ou os proprietários do patrimônio. Ao criar essa empresa, num segundo momento, o proprietário dos bens passa esses bens para dentro da empresa recém-criada. Ou seja, a titularidade, a propriedade desse patrimônio vai ser transferida da pessoa física para a pessoa jurídica, tá certo? Até aí, tudo certo. Feito isso, o resultado final é que o antigo proprietário daqueles bens, ele não vai ter mais os bens na sua propriedade direta. Ele vai ter, aqueles bens serão convertidos em cotas sociais da empresa constituída, agora real proprietária daquele patrimônio. Então, já dando aqui um panorama do que eu vou responder, na verdade, para fins de avaliação patrimonial da pessoa física proprietária dos bens, proprietária anterior, ela está trocando aquilo que ela tinha em bens, imóveis, móveis, direitos, né, por representação de cotas sociais da empresa. O valor dos dois será o mesmo. Então, isso é importante dizer para vocês, porque agora eu tenho tempo para fazer esse refinamento com vocês. Mas o primeiro passo é, então, criar essa empresa, criar da empresa, passar os bens da pessoa física para dentro dessa empresa, e a representação patrimonial dessa pessoa física vai continuar sendo a mesma, porém com bens diferentes, não mais com bens móveis e imóveis, mas sim com cotas sociais da empresa, tá certo? O segundo momento é a sucessão, é a realização do planejamento da sucessão patrimonial. E isso se dá mediante a doação das cotas do titular aos filhos e herdeiros que ele quiser assim fazer. Então, o que acontece? Feito isso, neste momento, se consegue determinar quais serão as condições dessa doação. Ou seja, se o proprietário original, o doador, vai querer que aquele patrimônio, que aquela empresa, que as cotas daquela empresa não se comuniquem com o casamento dos filhos ou herdeiros, ou seja, vai colocar uma cláusula lá impedindo que genros e noras acessem, tenham direito à propriedade daqueles bens, que eles se intrometam na administração da empresa. Vai poder lá colocar uma cláusula que proíba o filho de vender aquelas cotas sociais. Então, isso vai ser colocado uma cláusula lá de vedação à venda, à penhora, né, a qualquer tipo de alienação daquelas cotas, tá certo? Então, há ainda a possibilidade de colocar condições do tipo, se o filho falecer antes do doador, né, aquele patrimônio, aquelas cotas voltam novamente para nome do doador, ou seja, volta na propriedade do doador. E, além disso, se colocará também a possibilidade desse doador usar e utilizar, administrar e ter, inclusive, procuração desses filhos e herdeiros que vão receber essa doação, de modo que, enquanto ele estiver vivo, ele ou eles, né, pai e mãe, eles continuem como se proprietários ainda fossem de todo aquele patrimônio. Todas as decisões ainda continuam sendo deste pai e desta mãe doadores, até o fim da vida. E caso eles ainda um deles venha a faltar antes do outro, aquele que
permaneceu sobrevivente, vai continuar na administração total daquele patrimônio. Então, são situações em que é neste momento que a família vai definir a forma disso acontecer. Ao fazer todo esse trabalho de planejamento patrimonial, ao final, nós temos aqui a eliminação do inventário. Por quê? Porque todo o patrimônio que estava na pessoa física está dentro da pessoa jurídica e o pai, o genitor, os pais, quando do falecimento, eles não têm mais nenhum bem. E por isso que o inventário ele acaba sendo eliminado da criação de um sistema de holding familiar com essa característica, né? Então, meus caros, quando há o falecimento, basta uma simples alteração no contrato social, comunicando o falecimento daquele administrador, daquele usufrutuário das cotas, e a partir daí, vida que segue, o patrimônio passa para os filhos efetivamente, e a partir daí eles vão administrar da forma como eles acharem melhor. Então, meus caros, aqui nós temos realmente essa transferência de patrimônio. E então, recapitulado, né? E aqui a gente conseguiu ver, por último, a economia que esse sistema trouxe, considerando aquele caso real que eu apresentei a vocês, aquele caso real, né? Pegando aquele caso real de um inventário e trazendo ele para a constituição de um sistema de holding, a gente viu aqui que a economia foi de 86% em relação ao inventário. Então, meus caros, isso é de fato muito econômico e traz muito benefício para as famílias que estão adequadas a esse tipo de situação. Então, meus amigos, recapitulado, todo mundo na mesma página aqui, eu diria para vocês o seguinte, respondendo aos questionamentos, como faço para transferir os meus bens para a holding familiar? Bom, a transferência, ela vai depender do tipo de bem. Então, se é um imóvel, terá sim que ser feito, depois de feito o contrato social dessa empresa, transferidos os bens dentro desse contrato social, definido lá que aquele imóvel vai ser transferido para a empresa. Feito isso, o segundo momento é sim fazer a transferência de fato, após o registro na junta comercial desse contrato social, é sim no cartório de registro de imóveis e fazer a transferência na matrícula desse imóvel, e aí vai haver sim os custos do cartório por se tratar de um bem imóvel, e a alteração da propriedade se dá na matrícula do imóvel, ou seja, enquanto não houver a transferência na matrícula do imóvel, aquele imóvel continua em nome do proprietário original. Então, não adianta fazer a empresa sem fazer esse registro no cartório de registro de imóveis, né? Essa verbação, melhor dizendo, porque é a partir da verbação que, então, há a transferência da propriedade e há esse custo de cartório, emolumentos. Não é um custo tributário, é sim apenas um custo de emolumentos, do serviço de averbação e registro na matrícula do imóvel, tá certo? Se for um bem imóvel, um carro, vai ter que haver também a transferência lá no Detran, bonitinho. Então, se for transferência bancária, aplicação financeira, vai ter que ir na instituição financeira que está lá aquele patrimônio em nome aquela aplicação financeira em nome do proprietário anterior e vai ter que ser transferido para a empresa. Então, e geralmente esse tipo de transferência não há custo algum, né? No Detran, uma pequena taxa, mas, via de regra, são esses os grandes bens que envolvem uma holding, né? É imóvel, é veículo, é aplicação financeira, né? Então, via de regra, são esses os locais onde a gente vai ter que fazer os registros dessa alteração da propriedade que passa da pessoa física para a pessoa jurídica. E como eu falei, e eu fui taxativo ali, como fica a minha declaração de imposto de renda posteriormente à criação da holding? Bom, na verdade, o que vai ser mudado na declaração de imposto de renda é que antes se tinha, por exemplo, 1 milhão em uma casa e agora você terá 1 milhão em cotas sociais de uma empresa. Ou seja, você vai ficar com a mesma quantidade financeira
de patrimônio. O que mudou é apenas a representação daquele dinheiro, né? Que antes estava num imóvel e agora vai se dar por cotas sociais. Então, meus amigos, nada muda. Num primeiro momento, nada muda. Quando faz a doação das cotas aos filhos e herdeiros, aí você vai ter que registrar lá que fez a doação para fulano de tal, né? Fulano de tal vai receber as cotas e vai ter que também fazer a sua declaração de imposto de renda lá dizendo que recebeu os valores das cotas. Mas vejam bem, essa operação de doação, ela não tem incidência de imposto de renda. Então, não há incidência de imposto de renda. O imposto que há na doação, ele é o imposto ITCMD, que é aquele que eu mencionei, que custa aqui no Rio Grande do Sul 4%, tá bem? Mas imposto de renda não há nessa operação.